vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
Irmãos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso programa do dia 5 de novembro de 2023. Vocês estão ouvindo aí os pássaros no fundo, é que nós estamos no Manaim de Pedro do Rio, cidade de Petrópolis, né? Nós estamos no nosso Unidos em Família. Nós trouxemos hoje um grupo de jovens, mais o pastor Márcio, para participar do nosso programa. O pastor Márcio da Igreja do Flamengo. Isso. Giovana, da Igreja do Flamengo. Esther, também da Igreja do Flamengo. Milena, da Igreja de Curicica. Curicica. Nós hoje estamos estudando, irmãos, o tema Preparo para o Arrebatamento da Igreja Fiel, né? O assunto é a conexão dos aspectos dos marcadores proféticos encontrados no livro de Cantares de Salomão, que se cumprem nos dias de hoje no preparo da igreja para o arrebatamento. O tema nosso é o livro de Cantares, capítulos 6 e 7. Nós vamos falar a primeira pergunta, tá? Que depois vocês vão comentar. A primeira pergunta é o seguinte: lendo o livro de Cantares, capítulo 6, verso 10, na expressão formosa como a lua, brilhante como o sol, faça uma comparação com Gênesis capítulo 1, verso 14, identificando o sentido profético e justificando. Justificativa também de vocês, por favor. Nós temos duas respostas, dois vídeos. Ana Maria do Ceará e Pedro Coutinho de São João de Meriti. Nós vamos assistir as perguntas, as respostas, e depois nós vamos comentar com vocês. Amém? O dia fala do novo amanhecer, quando a igreja fiel já está na glória com o Senhor Jesus. O dia fala do arrebatamento da igreja do mundo para a eternidade. A noite fala do preparo da igreja fiel para o arrebatamento. O mundo jaz em trevas, mas a igreja tem a luz, e a luz é o Senhor Jesus. Lendo em João 8, versículo 12, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, tem a luz, porque a luz é o Senhor Jesus. Tendo a luz em nossas vidas, nós temos a claridade, nós temos a direção do Espírito Santo de Deus. E o Senhor é a luz. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vemos que em Gênesis o Sol e a Lua são criados para marcadores cronológicos. Porém, nós bem sabemos que a igreja é a Lua e o Senhor Jesus é o Sol. Ela é aquela que reflete a característica de Cristo e ela também é um marcador para o tempo profético. Para o mundo, não, mas para aqueles que estão inseridos na igreja. Aqueles que vão à igreja, aqueles que vivem esse evangelho, sabem muito bem o tempo ao qual estão vivendo e por isso ela é um marcador profético. Tal qual Israel é um marcador profético, não para o mundo, mas também para a igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, não se importem que os mosquitos aqui estão tão bons, né? Nós vimos os vídeos e agora quem vai responder a primeira pergunta, fazer comentário? Você está? É interessante o Pedro, ele fala no vídeo, ali em Gênesis a gente vê a criação dos luminares no tempo cronológico, né? O que nós vemos aqui. Já em Cantares a gente vê no tempo profético. Então, ali a igreja fiel, ela dá as características formosa como a lua, brilhante como o sol. O sol, a gente sabe que é Jesus, o sol da justiça. Sim. E a lua ali, quando a gente estuda, a gente sabe que a lua ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Então a igreja, ela reflete essa luz que é Jesus ali. E interessante que assim, os dois, tanto o sol como a lua, eles são sinais para a igreja. Lá em Apocalipse 8, 12 diz que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhante à noite. Então é um marcador para a igreja. É um dos marcadores. Ali, para a gente ficar atento, que é a última trombeta para a igreja. Interessante, né? Que é o marcador atual, né? Não é isso, Marco? Atualmente nós estamos justamente, praticamente quase vendo isso, é o que a ciência está nos mostrando. Mas alguém quer falar alguma coisa? Márcio? Eu queria só fazer um comentário. Eu recebo, a gente vê várias respostas, vários comentários, vários vídeos, e eu não percebi ninguém comentando a respeito das fases da Lua, né? Sim. Quando a igreja é comparada com uma Lua, e a Lua tem as suas fases, é uma igreja que subsiste.
o inferno não prevalece contra a igreja. Ou seja, a igreja ela passa pelos momentos proféticos, pelas fases, pelos marcadores, mas ela não retrocede. Ela Amém. né? É como se a igreja se adaptasse no sentido de ter aquela mensagem para o momento profético. Praticamente nós estamos vendo, já estamos quase na quarta trombeta, né? Estamos vendo todos os dias os sinais se cumprindo, os marcadores se cumprindo, como você falou. A ciência e os jornais estão dizendo, as guerras estão aí, né? A gente está vendo toda hora. Eu acho que é interessante o que você falou, as 4 fases, né? Teria alguma fase dessas que você teria alguma coisa para falar separado? Bom, eu vejo que a igreja está próxima da fase da lua cheia, né? É a completude, é o casamento, é o arrebatamento. Seria o momento, o ápice, né? A alegria de uma igreja que veio nas suas fases, né? A fase minguante, a crescente, cada fase numa progressão, numa mensagem profética que vai culminar, vai se completar no arrebatamento da igreja. Glória a Deus, aleluia. Amém. Uhum. Mais alguém quer falar? Giovana, não? Não? Helena? Amém? Vamos então para a segunda pergunta. Ainda em Cantares, ainda no mesmo verso de Cantares, capítulo 6, né? Nós vemos a mesma expressão, não é? A igreja é comparada à lua, que reflete a luz do sol. Nos capítulos estudados até aqui, no livro de Cantares, apresente 3 atributos que o noivo vê a noiva e que são reflexos dos atributos dele. Entenderam a pergunta? Tá? Nós temos a resposta do diácono Fábio Ferreira, de Rondonópolis, e do jovem Érico Monteiro, de Natal. Nós vamos assistir novamente os vídeos e depois quem vai responder? Quem vai falar? Você, Giovana? Milena vai falar. Vamos lá? Nos estudos até aqui, nós vemos alguns atributos no livro de Cantares que o noivo ele vê na noiva, ou seja, atributos que o Senhor Jesus vê na igreja, que é reflexo daquilo que vem dele. Nós vemos aqui no capítulo 6 de Cantares, verso 10, o primeiro atributo, quando fala quem é essa que aparece como alva do dia, fala do testemunho, é o testemunho de Jesus na vida da igreja. Lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 10, o anjo ele fala para João, eu sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Também nós podemos encontrar quando ele fala da formosura, a formosura, que é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, a igreja que está adornada com os dons espirituais. Essa igreja ela é formosa. Lá em Atos capítulo 2, 17, fala que nos últimos dias Deus derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Então a igreja que tem a ação do Espírito Santo, ela é formosa. E, por último, encontramos brilhante como o sol. É a igreja que tem a luz, que é o Senhor Jesus, que é a revelação. A luz, ela traz aquilo que está oculto. E lá em primeira carta de João, capítulo 1, verso 7, fala, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É a luz que é a revelação do Senhor Jesus sobre a igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Em resposta à questão número 2, podemos apresentar os seguintes atributos. Formosa, porque ela tem a forma do Espírito Santo do Senhor Jesus e a beleza da santidade do Senhor. Brilhante. O brilho está relacionado com a luz que representa a revelação do Espírito Santo. E nas trevas, a luz da lua se revela, permitindo ao homem que ele seja guiado. E, por fim, formidável, que representa a exuberância e a excelência do Senhor Jesus. E assim como a lua recebe esses atributos, essas características do sol, a igreja também recebe essas características do Senhor Jesus, que é o sol da justiça. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? As respostas firmes. E nós vamos agora ver o comentário da Milena de Curicica. Sim. A resposta, né, do diácono Fábio foi muito boa, né? Mas eu acho que nós podemos acrescentar a comunhão, né? Que fala em Cantares 2,16. O meu amado é meu e eu sou dele, né? É a característica da base da igreja, né? Porque sem comunhão não há vida no corpo. Eu também queria acrescentar o clamor pelo sangue de Jesus, que é muito importante, que fala em Cantares 4,3. Os teus lábios são como o fio de escarlate e o falar é doce, né? O segredo do clamor é o que traz a vida e a paz,
né? Porque se não tiver comunhão, nós não temos nada, né? Amém. Mas alguém quer falar, Esther? É interessante, né, que ela comentou que, assim, o clamor pelo sangue de Jesus é uma base ali para a comunhão, para a gente alcançar a comunhão. Sim, verdade. É quando entramos em comunhão Com o Senhor, Isso. exatamente. Márcio? E a vitória vem pelo sangue, né? Eu acho que de todas essas características, o sangue seria a base. Por quê? Quando a igreja está na eternidade, a pergunta é: quem são esses que têm as suas vestes salpicadas pelo sangue? Né? Olha, esses são aqueles que venceram pelo sangue e pela palavra. Isso. Identificação da igreja. Isso, é muito bom. Mais alguma coisa? Amém. Podemos passar para a terceira? Amém. Lendo Cantares, capítulo 7, verso 12, identifique o sentido profético da expressão: ai, ali te darei o meu grande amor. Tá? Nós temos Israel Silvestre de Rio Grande do Norte e também temos uma senhora que está fazendo curso de Libras e ela quis mostrar o conhecimento dela. Belinda Pedro, do Rio de Janeiro. Amém? Essa expressão está se referindo a um período que ocorrerá após o arrebatamento da igreja, um período conhecido como o milênio, onde os remidos e o Senhor Jesus reinarão a terra durante 1000 anos. E nesse período ocorrerá uma expressão dos remidos de tudo aquilo que o Espírito Santo fez pela igreja em sua existência na terra. E os remidos eles vão expressar, a igreja ela expressará todo o amor, tudo aquilo que o Espírito Santo fez nas nossas vidas e pela vida da igreja, em toda a sua existência, será apresentado ali no milênio ao Senhor Jesus. E é por isso que essa expressão fala: ali te darei o meu grande amor. Fala do amor que o Espírito Santo derramou sobre nós, igreja, e sobre a sua operação em nosso meio. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 3, Cantares, capítulo 7, versículo 12, são os mistérios revelados à igreja fiel. Amém? Bem, assistimos os vídeos do Israel, da senhora Umbelina, mas o Márcio, ele ouviu uma cola do Douglas, né? Um dos jovens que está assistindo a nossa gravação. Fala, Márcio, da pergunta anterior, né? Da anterior, aqui nos bastidores, o Douglas, Semente Preciosa, deu uma cola pra gente. Eu cola comigo mesmo, né? Cola na igreja e prego, né? A revelação é do corpo, né? Então a gente utiliza. Amém. E o Douglas disse aqui que uma das características é também uma bem-aventurança. Está em Apocalipse, no último capítulo, quando diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então a característica do sangue é também uma bem-aventurança. Por isso a alegria, por isso a vitória vem pelo sangue. Amém. Amém? Amém. Mais alguma coisa? E a pergunta? Número 3. Quem podia responder a 3? Eu vou responder. Então, ali te darei o meu grande amor. Nesse tempo, é o tempo pós-arrebatamento que o texto fala. Que é o tempo em que agora a igreja poderá retribuir o amor que o Espírito Santo deu a ela. Sim. Então, no tempo que foi vivido aqui, ela guardou os mistérios, como a irmã falou, e os mistérios são quais? Os dons espirituais, as profecias, e ela guardou e agora ela pode retribuir esse amor ao Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Esther, quer falar alguma Amém. coisa? Amém? Está de acordo com ela? Helena? Fala, pode falar. Não, pode falar. Primeiras damas. Não, eu ia falar que foi muito interessante também, que a gente tem uma colinha aqui da Semente Preciosa, né? Que eles falam que a igreja ela dará o seu amor em forma de louvor, né? Que fala: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, né? Adoração ao nosso Deus. Eu achei muito importante também essa colocação que eles fizeram aqui no papelzinho. Exatamente. Em vida, nós damos ao Senhor o nosso amor. Uhum. Mas lá na glória é o grande amor. É a revelação, Amém. é o ápice. Né? O que o texto diz? Esses são aqueles que cantam o cântico de Moisés, é o cântico do grande amor. É o cântico do amor. E o cântico do Cordeiro, é o cântico do grande amor. Amém. Glória a Por Deus. isso é o ápice, é a alegria da igreja. Sim. Glória a Jesus. Amém. Mais alguma coisa? Amém? Depois a gente vai ver se o Douglas tem mais alguma coisa. O Douglas, a gente vai chamar o Douglas. Isso. Pergunta número 4, lendo Cantares, capítulo 7, verso 13. Identifique o sentido profético na expressão: eu os guardei para ti. Nós temos a resposta do jovem de Palmares e da Vanusa Saquarema. Vamos assistir os vídeos.
A gente vai ver no verso 13. As mandrágoras exalam seu perfume e as nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Eu os reservei ao meu amado. Então, a resposta é que os resultados do trabalho que o Espírito Santo realizou pela igreja ao longo de toda a sua existência no mundo, no sentido de preparar a igreja adornada com os dons espirituais e santificando-a, ela guardando tudo isso para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai do Senhor Jesus. Aqui fala do trabalho desenvolvido pelo Espírito Santo, a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. O Espírito Santo guardou para o amado. O Espírito Santo fez essa separação gloriosa, identificando aqueles que possuem o fruto do Espírito, conforme a palavra nos menciona, que a igreja fiel apresenta o fruto do Espírito, pois em Lucas 6,44 afirma: pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Os filhos do reino também traz essa identificação com a separação, o fruto da igreja fiel, a presença do trigo. Isso traz também a separação de um povo escolhido para herdar as nações celestiais. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bem, nós vimos as respostas e agora a Giovana vai fazer o comentário, né? Amém. Como eu já havia falado um pouco na pergunta anterior, o que a igreja guardou? A igreja guardou tudo que foi dado pelo Espírito Santo, enquanto habitou aqui na Terra. O que foi guardado? Os dons espirituais, as profecias e as formas com que o Senhor falou conosco. Amém. Só acrescentando um pouquinho que nós também podemos falar do amor, né, de Deus, né? Que esse amor nos foi dado, nós não merecíamos, né, esse amor, né? Porque o maior ato de Deus por nós foi ter dado seu único filho para morrer por nós, né? Então, acho que também é uma colocação muito importante, né? Que fala sobre o amor de Deus para com todos nós. Bem, mais alguém? É interessante, né, que aqui fala, eu os guardei para ti. Como a Giovana falou, né, guardou tudo que o Senhor deu na terra. Tem um texto lá em Mateus 6,20 que diz: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e os ladrões não minam nem roubam. Ou seja, aqui na terra, né, a igreja, ela busca tesouros para o céu, não tesouros para essa vida. Amém. Glória a Deus. Eu acrescentaria, né? Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé. Porque quando você guarda a fé, você guarda tudo. Né? Tudo vem pela fé. Tudo é pela fé. Né? Então esse texto de Cantares é muito interessante. Ele tem os seus detalhes do que a igreja guarda, mas a fé é a base, né? Que vai nos ensinar a guardar. Amém. Douglas deu alguma dica? Dessa vez o Douglas não deu nenhuma dica. E a gente ficou aqui esperando, mas até agora nada. Até agora nada, irmãos. Amém. Bem, pergunta número 5. Lendo Cantares, capítulo 6, verso 1, profeticamente, Israel faz uma pergunta à igreja infiel: para onde foi o seu amado? A resposta da igreja fiel expressa a experiência da eternidade nos versos 11 e 12. E aí nós vamos pedir a vocês que identifiquem esses aspectos proféticos nas seguintes expressões: desceu o jardim da nogueira para ver os novos frutos do vale, ver se florescem as vides, brotam as romeiras, e antes de eu sentir. Nós vamos ter as respostas do diácono Gabriel Santos, de São Paulo, e do pastor Eduardo, que de Palhoça. Ele tem uma deficiência visual, né, mas ele gosta sempre de participar conosco. Amém? Amém. Os aspectos proféticos que nós identificamos em Cantares, capítulo 6, verso 11 e 12, que diz o seguinte: desci ao jardim das nogueiras. Meus irmãos, é a experiência com os frutos perenes. Perene é um fruto que suporta o tempo e suporta as provas. Ou seja, meus irmãos, é a experiência da salvação na vida do servo do Senhor, o servo dessa obra. Continuando aqui, para ver os novos frutos do vale. Meus irmãos, é a experiência com os novos frutos do trabalho da igreja, do trabalho de evangelização. Dia 26 de novembro será dado um grito para o mundo. Vai ser um despertar para muitos. Continuando, meus irmãos,
a ver se floresciam as virdes e brotaram as romeiras. Meus irmãos, é a igreja exalando os perfumes dos dons espirituais e a experiência de uma igreja amadurecida, como um pedaço de romã. Romã, um fruto doce, ou seja, viver essa obra guiada pelo Espírito Santo é doce. E sabe qual que é a recompensa? Que está no verso 12: antes de eu sentir, me pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente. Ou seja, é num abrir e fechar de olhos. Será a experiência do arrebatamento, a experiência de salvação, onde nós vamos ser transformados, nós vamos ser arrebatados e glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos? A todos a paz do Senhor Jesus. E nessa escola bíblica agora do dia 5/11, nós estamos estudando o livro de Cantares, no capítulo 6, verso 11, e no verso 12 nós vamos dividir ali em cinco partes esses 2 versículos, que diz assim: já desci ao jardim das nogueiras. Mas o Senhor ele desce ao jardim das nogueiras. A nogueira ela é uma árvore duradoura, de grande porte, ela atinge grandes alturas e os seus frutos são muito doces, sabe? São frutos duradouros que não se apodrecem rapidamente, mas se duram muito tempo. Meus irmãos, é o fruto da igreja que é para a eternidade. Ele não se encerra nesta vida, mas ele vai para a eternidade. Também ele desce também para ver uma outra situação. Na letra B, ele desce para ver se tem frutos novos. Mas a igreja, ela, continuamente, ela está frutificando frutos novos na presença, experiências, são as bênçãos, os derramados do Espírito Santo, os dons espirituais, vai acontecendo. Na letra C, ele vai dizer, já vê se já floresciam as vides. As vides, irmãos, ela fala da operação do Espírito Santo, a flor, os dons espirituais que vão acontecendo ali na vida da igreja. Na letra D, ele vai dizer também o seguinte, que já havia também como se já floresciam as romeiras. As romeiras falam da experiência da igreja como corpo de Cristo, uma igreja que amadurece, uma igreja que ela tem experiências com o Senhor, que ela tem experiência do corpo do Senhor. E na letra E, nós vamos verificar ali, meus amados, que quando ela se vê, ela já está dentro do carro do seu nobre povo. O Senhor coloca a igreja para ir em direção à eternidade. Então a igreja do Senhor, ela está no serviço, ela está no trabalho. E quando ela mal percebe ali, ela já está com abrir e fechar de olhos. Ela será colocada no nobre carro do povo do Senhor para estar na eternidade com Ele. A paz do Senhor Jesus a todos. Bem, vimos os vídeos e agora cada um de vocês vai responder ou comentar uma das letras. Fiquem à vontade. Quem vai falar primeiro? Giovana? Então, eu acho interessante ressaltar que quando fala para ver os novos frutos do vale, é a experiência com os novos frutos da evangelização. Sim. Quando a gente faz evangelização, tem os frutos, e são os frutos que nós colhemos. E é esse texto que fala sobre... Uhum. Quem mais? Interessante, né, do que a Giovana falou, a gente está vivendo um momento, né, de evangelização diferente, né, aquela evangelização que a gente sempre, normalmente foi nas ruas, tudo, agora não, é pela rede social, às vezes você sem sair de casa, você está ali evangelizando, né, enviando um link, e esses frutos estão sendo gerados. Amém. E a tecnologia está muito avançada, né, então hoje a gente pode colocar um QR Codezinho, na minha igreja a gente tem um QR Codezinho lá para o pessoal ver nos bancos, né, às vezes tem senhora que, eu não consigo, eu não sei fazer, não, a gente ajuda, ela manda para as vizinhas. Está adotando os idosos, né? Nós adotamos eles, Tá Mas assim, certo. é muito interessante, né? Porque antigamente a gente não tinha acesso a isso, né? Hoje a gente consegue ver as aulas dos seminários, né? Que às vezes a gente perdeu alguma coisa, a gente consegue estudar de volta, escola bíblica dominical. Então, a tecnologia está muito avançada, mas isso também ajudou muito a gente. Amém. E está avançando fronteiras. Eu sei, por exemplo, na minha igreja, tinha um senhorzinho que também não é exatamente aquele que não consegue. Aí eu quero enviar para o meu filho. Onde está seu filho? Estava na Bélgica, ele queria enviar para o filho. Então, tipo assim, ele podendo evangelizar o filho Com dele certeza. Não, e é bom que a gente tem em várias línguas, né? Em vários países, não é É. só no Brasil. Então também isso é muito importante. Eu também tenho conhecidos, né, nos Estados Unidos que às vezes eu mando link para eles. E Isso essa é a muito nossa importante. função, Essa é a né? nossa função. E é importante que, às vezes, você nunca teve a oportunidade de falar, de pregar para o seu parente, para o seu amigo,
Agora você manda um link, no próprio texto do link você coloca tudo bem, como você está, você já envia aquilo ali e não fala nada. E a pessoa vai lá, vê o conteúdo. Os nossos cultos são uma bênção, os conteúdos 24 horas por dia. Você liga o YouTube e tem conteúdo o tempo todo. Como não se fartar, né? Seria mais ou menos descer ao Jardim das Nogueiras. Isso. É o alimento que não perece, não estraga, né? Ele demora a estragar, é a palavra que sustenta, é o maná daquele dia, que completa a sua vida. As experiências também, né? 24 horas por dia, e todo dia tem mais. Louvado seja o Senhor por isso. Mais alguém? Eu também achei interessante falar sobre a letra C, né? Que fala sobre e ver se floresciam as vides, né? Que a igreja, ela exala o perfume dos dons espirituais, né? A igreja do Senhor, ela tem o cheiro das operações do Espírito Santo. Isso é muito importante, né? Até nós estávamos falando sobre evangelização, né? O Senhor fala com a gente o dia inteiro. Às vezes a gente está cansado, a gente não consegue fazer. Às vezes grupinhos de oração, arauto. O Senhor sempre está falando conosco, né? É só nós buscarmos ao Senhor. Amém. Mas isso é muito importante. Eu achei muito interessante falar sobre os dons espirituais, né? Porque é a base, né? Querendo ou não, né? Às vezes a gente está evangelizando, o Senhor, ele fala exatamente a roupa, o nome. Tem uma experiência até rapidinho, se vocês me permitem contar, né? Que a gente teve na Evangelho Sem Fronteiras, que o irmão falou o vestimento completo. E a gente ficava assim, estávamos na esquina, né, do hotel. E na hora o Senhor me tocou e falou assim, gente, é aquele irmão ali. E foi uma bênção. Ele era desviado do Senhor, ele voltou para a igreja. O Senhor falou com ele dons de espírito, em línguas, né, em profecias. Foi incrível, assim. Então, acho muito importante também. É não um dos mais importantes, mas é especial, né? Os dons espirituais, né? Que nós podemos alcançar buscando o Senhor. Sim, tem sido muito falado, né? Que a evangelização é com dons espirituais. Nós somos muito tocados, porque sem revelação não tem. Marca. A igreja é dirigida pelos dons, é o cabeça, né? Tem que vir dele. Exatamente. Eu queria fazer um comentário daquele que fala do arrebatamento, né? Sim, ele fala, né? Antes de eu sentir. Então a igreja, ela estava ali, não foi num abrir e fechar de olhos, é no momento que a gente não espera. Tem um texto lá também, Mateus 24, 40, que diz assim: então, estando 2 no campo, será um levado e outro deixado. Estando 2 moendo no moinho, será levado. É um momento que a gente não espera. Sim. Antes de eu sentir, tome na glória. Amém. E nós deveremos estar preparados, né, para o chamado, né? Amém. Isso é muito importante também. Que aí também nós colocamos a busca ao Senhor. Porque se nós não estivermos preparados, a gente abriu e fechou. Né? Abriu e fechou, pera, eu tô ainda no mesmo lugar. Exatamente. Hoje, cadê a igreja, né? Porque a igreja final vai ser arrebatada, então... Hoje aqui, Márcio, me procurou um senhor. Ele é pai de um garotinho que fez uma resposta 3 semanas atrás. Vocês devem estar lembradas dele, que ele foi falar sobre o abrir e fechar de olho e deu uma piscada. Aí eu falei para ele, mas como é que você aprendeu isso? Não é assim, pastor, tem que piscar o olho. A criança já está recebendo os ensinamentos, né? O trabalho que nós estamos fazendo hoje vai ser para o futuro, né? E ontem o pastor de Deus estava falando que o futuro não pertence às crianças, mas é hoje, hoje é o futuro. Mais alguma coisa? Fala. A gente vai ter cola dessas crianças agora, né? Na próxima, isso. Mais alguém quer falar sobre alguma? Não? Amém. Então nós vamos agora nos prepararmos para as respostas das crianças. Mas para isso nós vamos cantar com o público o hino das crianças. Amém. E depois nós vamos voltar para falar sobre as crianças. Amém? Amém. Vamos lá, vou cantar um hino. Para o que eu tenho em mim.
Amém, Glória né? a Deus, Glória a aleluia. Deus, as crianças cantando, Aleluia. sendo bonito. Eu não vou ler a pergunta número 6, porque naturalmente os pais sempre leem para as crianças responder. Nós temos 3 vídeos do intermediário Bernardo, de Magé, Uma benção. da Luana Almeida e também da Sara Correia, de Maceió. Aqui em Cantares 6:12, não sei como imaginei-me no carro do meu nobre povo, refere-se que antes da igreja se sentir, ela já estava sendo arrebatada ali nas carruagens do seu nobre povo. E em Apocalipse 19:7, alegremos e exultemos e demos-lhe glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Meus irmãos, aqui em Apocalipse está dizendo que identificamos que a igreja está feliz, sendo glorificada e coroada nos céus. Ali só entrarão os salvos e os chamados pelo Senhor, ou seja, os convidados da festa. Então, comparando os 2 textos, diz aqui que o Senhor, em Cantares, a igreja está sendo arrebatada, mas já em Apocalipse ela já foi arrebatada, já está na glória junto com o Senhor Jesus sendo glorificada. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, isso foi o que eu alcancei. Lendo Cantares capítulo 6, verso 7. Como um pedaço de rama, assim são as tuas faces entre as tuas tranças. Comparando com o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se apontou. A resposta é: nos 2 textos mostra uma igreja que está preparada. Ela se aprontou, fez a sua parte e foi colocada no carro do meu povo excelente. Ela foi incluída no projeto de salvação, uma igreja que está desfrutando das bodas do Cordeiro no arrebatamento. Amém? A todos a paz do Senhor. A igreja fiel, que sempre esteve com sua candeia acesa, foi arrebatada quando o Senhor Jesus abriu a porta da eternidade e está na glória com o Salvador. A paz do Senhor Jesus. Eu queria pedir a vocês que fizessem um comentário sobre o Bernardo. Eu falei aqui para o Márcio que se ele fosse da minha igreja, ele ia ter um dia para pregar, né? Ele prega, realmente ele prega. Vamos lá, Esther. Como a gente já tinha vindo falando antes, né? As crianças, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja atual, né? Sim. Então é uma benção a gente ver as crianças evangelizando, né? Crianças entregando dons. Isso. Eu participando, e aí a gente viu aqui o Bernardo pregando. Né, os pastores aí que se cuidam. Esse aí, como diz o Judati, só passa o nome pra lá. Só mandar o nome. Só mandar o nome. Então é uma benção, né? Eles respondendo, eles entendendo, né? Porque esse é o melhor, que eles não leem ali. Eles entendem o que a palavra está falando. Isso. E é muito importante, né? As crianças participarem, né? Da EBD. Eu falo mesmo porque eu tenho um irmão de 9 anos que participa e se ele não for pra EBD, ele assiste da televisão, não, eu quero ir, eu tenho que aprender. E a gente tem caderninhos, né, para as crianças da minha igreja. E é uma bênção ver as crianças, as orações das crianças, gente, são impressionantes. É assim, o Espírito Santo realmente usando, né? Eu acho muito, muito lindo. Nós temos uma lá, tem um ano, Cecília? Acho que não tem um ano, tem um ano e pouquinho. A Cecília, ela ora sozinha. Ai, que linda. Amamos Jesus, amém. Rapaz, que oração. A igreja glorifica. E, tipo assim, crianças vão orar, ela já tá. Ela quer. Ela canta os louvores, quer aprender instrumento. A gente dá pra gravar um vídeo dela orando, respondendo a pergunta. Amém. Tem que gravar um vídeo e mandar uma resposta dela, né? Exatamente. Mais alguma coisa? Gostaria de convidar os jovens a participar do programa. Né? Eu no início falei que eu era da igreja do Flamengo, mas vão brigar comigo, porque eu também tenho um pezinho lá na igreja de Rio Bonito. Né, lá da área Macaé. Então, assim, convidar os jovens também lá de Macaé a participar das hoje, estamos sempre presentes. É uma bênção estar participando do programa, aprendendo mais da palavra. Não só, né, da região dela, das nossas, da minha região. Outras regiões. De Curicica, Barra. Venham, falem com o pastor Ismael, entrem em contato conosco, né?
Toda a região da Zona Sul também. Todo mundo vem, é muito bom, é uma experiência para incrível. Região não? Então, na verdade, nós queremos convidar todas as regiões, né? A Zona Sul tem a facilidade porque o estúdio, né, fica na Zona Sul. Leme, né? Sim. Fica no Leme, né? Então fica mais fácil. Mas é importante, entre em contato com o pastor Ismael, né, para agendar, para você vir aqui gravar, participar. É uma experiência maravilhosa. Nós tivemos uma experiência hoje. Toda a gravação é uma experiência. No início a gente ficou cheio de Uma medo, benção. cheio de vergonha, mas o Senhor foi nos usando, nós fomos falando. Só para lembrar, a Esté, ela mora em Rio Bonito, a sua residência é em Rio Bonito, e estuda no centro do Rio. Exato. Então o pastor Márcio está querendo que ela fique no Flamengo. Porque o pai dela não me ouça. E o pai dela. Mas vai ouvir, agora vai. Agora foi ele. Bem, nós vamos dar alguns avisos. Pedir para você o que elas falaram, né? Grave seu vídeo, sempre deitado. Grave o vídeo, uma resposta, manda para a gente. O nosso programa, nós temos um timeline de terça-feira, 2 horas da tarde, a gente para de ver vídeos para poder gravar na quarta-feira. E também nós estamos pedindo o seguinte, se inscreva no nosso canal. Nós já estamos com quase 1 milhão. Quase. Eu não estou vendo aqui o quantitativo, mas estamos quase. Os jovens, né? Você falou que adotou. Você, jovem, adote uma pessoa idosa, né? Auxilie, como você falou, Bélgica, né? Um senhorzinho querendo evangelizar na Bélgica. Quantas pessoas moram longe, né? Siga nossas redes sociais, YouTube, todas elas, Instagram e agora também, se eu não me engano, TikTok também, se eu não me engano. Glória né? a Deus, amém. TikTok, vocês jovens gostam de TikTok. Nós estamos nos preparando para quê? Nossa terceira edição do Trombetas e Festas. Isso, você já está evangelizando. Você já está evangelizando. Márcio Colher Futos, lá, o pastor Gedeuti falou, botou uma tabela lá de percentual da igreja, né? E nós estamos cumprindo. Eu vi isso, graças a Deus. Nós estamos cumprindo com isso, né? Hoje, domingo, nós estamos gravando no sábado, mas amanhã, domingo, nós temos o nosso culto na nossa igreja. Normalmente 19 horas. E às 20 horas no YouTube. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus, até a próxima semana, esperando contar com outros jovens. Né? Amém. Amém. Paz do Senhor. Amém, Senhor.